Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 10 de agosto, com a nossa Academia Espiritual. A igreja celebra neste dia o diácono e mártir São Lourenço. São Lourenço é dos diáconos primitivos da igreja, teria sido diácono servindo com o Papa Sisto II e era o responsável também, vamos dizer assim, dos bens da igreja. Tanto que quando o imperador, querendo roubar e tomar os bens da igreja, vai pedir, ele vai dizer, olha, os bens da igreja são os pobres. Ele já é consagrado, assim como lenda, já desde muitos séculos, já no século IV por aí, né? A história mais famosa da morte de São Lourenço, que foi queimado vivo, né, numa grelha, e é considerado então o padroeiro dos diáconos, tanto que neste dia 10 de agosto, como o mês de agosto é o mês vocacional, celebrando São Lourenço, a igreja celebra a vocação diaconal. Então, rezamos pelos diáconos permanentes, sobretudo aqueles que se consagram nesse ministério, nessa ordem sagrada, e também os diáconos transitórios que passam por esse, mas depois serão ordenados padres, embora nunca deixarão de ser diáconos. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 24 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós encontramos esse evangelho dentro da situação do pedido de alguns gregos, os helenistas, assim chamado no texto bíblico, que foram até Filipe querendo ver Jesus. É aquele episódio que muitos conhecem, justamente, queremos ver Jesus. E aí então os discípulos vão até Jesus apresentando esse pedido desses homens. Jesus, então, aproveita a situação para fazer um discurso a respeito do sentido mais profundo da sua morte. E ele faz isso também usando essa expressão: se o grão de trigo não morre, não dará fruto. Nessa expressão, Nosso Senhor revela a si mesmo como um grão de trigo que vai morrer para produzir o fruto da vida e da salvação. Mas ao mesmo tempo que Nosso Senhor revela a si mesmo como este grão de trigo, revela a sua vocação, o seu caminho, a sua missão, Nosso Senhor também fala do caminho dos discípulos. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida, vai ganhar. Se alguém quer me servir, me siga. Então, Jesus dá aqui o traçado para a vida, para o segmento do discípulo.
E este segmento do discípulo precisa ser considerado a partir do mistério da cruz. É o mistério da cruz que ilumina tudo. Tanto é que no mistério da cruz de Jesus ele aponta a salvação. Se o grão de trigo não morre, não vai dar vida. Quem não dá fruto não participa desta vida divina. Jesus aponta para a salvação que ele vai realizar e, ao mesmo tempo, esse mistério da sua cruz recorda também lá a serpente no deserto, que foi motivo de salvação. Mas agora, muito mais do que a serpente no deserto, é Jesus elevado na cruz. Na cruz de Cristo se pode compreender o amor de Deus para a humanidade. Portanto, quer ver Jesus significa compreender a sua missão, entender a salvação pelo mistério da cruz, assumir esse mistério da cruz, e aí então se entende o grande amor de Deus pela humanidade. É difícil, porque às vezes a gente consegue pensar somente com as categorias humanas de dor, de sofrimento, mas não consegue ver a grandeza do mistério da cruz como paga justamente pela maldade, pelo pecado da humanidade. As palavras de nosso Senhor Jesus são também fortes a respeito desse caminho de discipulado. Então, se alguém quer me servir, precisa me seguir. No seguimento de Jesus é que estaremos servindo. Se fizer pouca conta da vida neste mundo, vai ter a vida eterna. Se apegar demais à sua vida, vai perdê-la. O que significa isso, fazer pouca conta da sua vida? Não significa que a gente vai andar desleixado, que a gente não vai se importar com a saúde, não vai cuidar. Não é isso. Fazer pouca conta da vida é justamente não priorizar coisas que são passageiras, que são desta realidade, como as mais importantes. E nós todos somos chamados a ficar atentos a isso, porque muito presos à realidade deste mundo, nós fazemos muita conta, nós nos apegamos muito à nossa vida aqui e esquecemos da vida que nos será oferecida através do mistério da cruz de Cristo. O apelo que este evangelho de hoje nos faz: se o grão não morre, continua só um grão. Isso é Jesus que deu a vida, mas somos também nós que seguimos Jesus como discípulos e devemos morrer para dar a vida. Qual a condição? É não se apegar a esta vida neste mundo. No fundo, é uma morte, uma morte para este mundo. E qual a advertência? Se quer servir a Jesus, é preciso segui-lo. E agora, nossa academia espiritual. 3 passos para a nossa oração, meditando a palavra de Deus e, através dessa meditação, a palavra fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Nos colocamos na presença de Deus, invocamos o Espírito Santo e os seus dons sobre nós. Pedimos a sua luz. Segundo passo, o aquecimento. Hoje, uma questão para pensarmos. Como é que eu estou servindo a Jesus? E quais são os meus apegos? Em que eu estou apegado? Se eu estou apegado em algo. Terceiro passo, o treinamento. Convido você a contemplar e rezar diante do crucifixo uma oração de entrega a Jesus como discípulo, como discípula.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.